E aí, meu amiguinho, minha amiguinha? Mancebinha! Tudo bem com você? Tranquilão? Espero que você esteja bem, hein? Espero que você esteja aí confortável no seu assento, no seu reduto de estudo. Professor Ganso aqui passando para mais uma aula no canal Heavy Física. Hoje, pessoal, nós vamos estudar a aceleração vetorial e as suas componentes. Se você já assistiu a aula sobre vetores, você já sabe. Se não sabe, vai lá, porque tem a aula sobre adição de vetores e resultante. Então você já sabe que um vetor pode ser particionado em duas componentes, tá? Em duas componentes. A gente vai aplicar esse conceito de componentes para o conceito de aceleração vetorial. A aceleração vetorial, ela pode ser particionada em duas: a tangencial e a centrípeta. Vou discutir as duas com os senhores, tá? Então, o que é a aceleração tangencial? Essa aceleração tangencial, ela está associada à mudança da intensidade da velocidade vetorial, do módulo da velocidade vetorial. Então, nós estudamos, quando a gente estudou a velocidade, os conceitos de movimento, a velocidade ela pode mudar de duas maneiras, né? Ela pode aumentar de intensidade, diminuir de intensidade ou mudar de direção. A aceleração tangencial, ela está relacionada com a mudança da intensidade da velocidade. Por isso que quando a gente fala do módulo dela, o módulo dessa componente tangencial é da aceleração escalar que a gente estuda lá na cinemática. Ou seja, você perceba que aí não tem os vetorizinhos, as flechinhas de vetor, e esse ΔV está associado a aumentar ou diminuir a intensidade da velocidade, beleza? Então essa é a componente tangencial. Ela sempre vai ser na mesma direção da velocidade vetorial, então sempre tem essa mesma direção, tá junto, só que ela pode ter um sentido a favor ou sentido oposto. Quando o sentido da aceleração tangencial é a favor, é que o movimento é acelerado, ou seja, a velocidade está aumentando. Quando ela é no sentido oposto ao da velocidade, a gente tem o movimento retardado, ou seja, a velocidade está diminuindo de intensidade, belezeira? Então, a representação do aumento ou da diminuição, a taxa do aumento ou da diminuição da intensidade da velocidade é representada pela aceleração tangencial, ou componente tangencial. Mas, né, nós também vimos que a componente tangencial, ou melhor, me perdi aqui, mas tudo bem. Vamos continuar falando da aceleração tangencial. Vou mostrar para vocês ela aparecendo aí, né? Então a direção tangente à trajetória e o sentido depende do se o movimento é acelerado ou retardado. Então suponha que você tem aqui, ó, um corpinho que está se movimentando nessa direção e nesse sentido. Quando o movimento é acelerado, nós vamos ter a seguinte parada. Aqui a gente tem o vetor velocidade, que indica para onde o corpo está indo. Se o movimento é acelerado, a componente tangencial está na mesma direção e sentido, tá vendo? Os dois estão para o mesmo sentido. Agora, se o movimento é retardado, a gente tem o corpo indo para essa direção e sentido. Aqui você tem a velocidade indicando a direção e o sentido para onde o corpo está indo. E a componente tangencial está no sentido oposto ao da velocidade. Então aí você diferencia o movimento acelerado ou retardado. O módulo da aceleração tangencial, né? A intensidade da aceleração tangencial, ela depende da aceleração escalar, né? Daquele cálculo da variação da intensidade da velocidade com o tempo. E no caso de movimento que é uniforme, essa componente é nula, tá? Então não importa a trajetória. Se o movimento é uniforme, a intensidade da componente tangencial é nula, tá? Todo movimento uniforme, independente da trajetória, beleza? Então aí está uma análise da direção, do sentido, da aceleração da componente tangencial. Agora sim nós vamos para a componente centrípeta. A componente que a gente chama de centrípeta está associada à mudança da direção da velocidade, tá? Então quando um corpo faz uma curva,
vai ter a componente centrípeta. Sempre vai ter a componente centrípeta em uma curva. A intensidade vai ser dada por essa relação que você está vendo aí, ó. É a intensidade da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Beleza? Pelo raio da trajetória. Logicamente, como é uma componente de aceleração, a unidade no SI é metros por segundo ao quadrado. A direção vai ser sempre radial, perpendicular à direção da velocidade, na direção do raio da trajetória. Então, a velocidade está numa direção, a aceleração centrípeta está perpendicular. E o sentido é sempre apontado para o centro dessa trajetória, tá? Para o centro da trajetória circular. Lembrando que para ter a componente centrípeta, tem que ter uma curva. Se o movimento for retilíneo, a aceleração centrípeta é nula, beleza? Então, recordando, direção perpendicular à velocidade, orientado para o centro da trajetória, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês como representar isso vetorialmente. Então aqui a gente tem uma parte circular aí de uma trajetória, o centro da trajetória está aqui bonitão, nós vamos colocar um corpinho se movimentando, tirar uma foto dele bem na hora que ele está naquela curvinha ali de raio R, beleza? Aqui a gente tem a reta tangente, onde está montada a velocidade vetorial. Aqui a gente tem a direção perpendicular à velocidade. A aceleração centrípeta vai estar nessa direção e nesse sentido. Perceba que a direção perpendicular à velocidade é a direção do raio da trajetória naquele ponto. Você tem a reta tangente e a perpendicular a ela, beleza? Aqui então a gente tem o módulo da aceleração centrípeta V² sobre o raio da trajetória. E como eu disse para vocês, se o movimento for retilíneo, se não tiver curvinha, essa componente é nula, beleza? Bom, vamos juntar tudo isso na aceleração resultante, porque essas são as componentes da aceleração resultante. Então olha só, você tem aqui um corpinho, ele vai aí se movimentar fazendo uma curva, beleza? Aqui a gente tem a reta tangente à curva, aonde está a componente tangencial. Aqui a gente tem a direção perpendicular, que é a radial, onde a gente tem a aceleração centrípeta, e pela regra do paralelogramo, se você não estudou a regra do paralelogramo lá na aula sobre vetores, corre lá, vai lá. Você tem a aceleração vetorial. Vetorialmente a gente tem essa soma aí, representando os vetores com as flechinhas em cima, tá? E no caso da intensidade a gente faria o Pitágoras, famosão Pitágoras, beleza? Aí você tem a aceleração resultante. Vamos exemplificar com um movimento que é circular uniformemente variado, no caso acelerado. Olha só o que acontece com os vetores aqui. Vamos supor que inicialmente o corpo esteja aqui com uma velocidade V1. Tá? E aí esse corpo faz uma curva e aumenta a intensidade da velocidade. Observe que o V1 e o V2 não têm o mesmo tamanho. O que isso quer dizer? Que além de mudar de direção, mudou a intensidade da velocidade. Ou seja, a gente tem as duas componentes, a tangencial e a centrípeta. A tangencial está no mesmo sentido da velocidade, porque é um movimento que eu supus acelerado. E aqui a gente tem o mesmo valor da aceleração tangencial, porque o movimento eu supus que é uniformemente variado. Então, a aceleração tangencial é constante, representando uma mesma taxa do aumento da intensidade da velocidade. Aqui está a aceleração centrípeta. Como a velocidade aumentou de intensidade, ela também aumenta, porque ela depende da velocidade, da intensidade. E aqui você tem os vetores da aceleração resultante, beleza? Então, lembrando que a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial são componentes da aceleração resultante, que é essa daí. Algebricamente, intensidade seria dada pelo Pitágoras, ok? Então esse é um exemplo da representação das componentes da aceleração em um movimento psicodélico, que é esse, uniformemente variado e acelerado, com uma trajetória circular. Fechou? Espero que você foi bem rapidão. Se você não entendeu alguma coisa, você pode voltar, dar uma revista aí no vídeo e indique para um camaradinha, para um amiguinho, uma amiguinha, porque aqui a física é pesada. Até a próxima, galera. Valeu! Física. Aqui a física é pesada.